Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos fazer a correção da última atividade sobre figuras de linguagem. Vejam só, a primeira questão nós temos: relaciona as colunas de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizado na construção de sentido das frases a seguir. A. Estou rindo para não chorar. Então, rir e chorar são palavras opostas. Se são palavras opostas, nós temos a antíntese. B. Não se deve faltar com a verdade. Então, esse não se deve faltar com a verdade, ou seja, não se deve mentir. Então, eu amenizei essa frase, né? Uma frase pesada, pessoas mentirosas, e utilizei essa expressão faltar com a verdade. Então, nós temos o eufemismo, né? Que ameniza as situações. Letra C. Chorei rios de lágrimas. Rios de lágrima, um exagero. Então, nós temos a hipérbole, 5. D. Quem foi o educado que estacionou onde não devia? Então, nós temos aí quem foi o educado, quem foi o mal educado, né? Eu fui irônica. Então, nós temos a ironia. 3. Seus olhos são 2 topázios. Então, houve uma comparação, só que uma comparação direta. Então, a comparação direta, quando não usa nenhum termo comparativo, a gente tem a metáfora. Número 6. Letra F. O sol beijava o alto das montanhas. O sol beijava, então eu estou dando características humanas, né, a elementos da natureza. Então, nós temos o eufemismo, número 1. Questão 2. Identifique em quais alternativas foram usadas metáforas e em quais foram usadas comparações. Metáforas são comparações diretas, né? Comparações são aquelas comparações que usam termos comparativos. A. Ele é simplesmente um deus grego. Metáfora, né? Eu não usei termo comparativo. Ele é bonito como um deus grego. Como? Comparação, né? Tem o como, então comparação. Suas palavras são doces da minha infância. Metáfora. B. D. Age como um burro. Como? Olha o como. Então, comparação. Aquele homem é um burro. Comparação direta, então nós temos metáfora, certo? Se tem termo comparativo, comparação. Se não tem, já vai direto, metáfora. 3. Nós vamos aí ver na ordem qual ficará a classificação dessas frases. 1. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Então, houve uma sequência, né? Uma enumeração. Então, nós temos a gradação. 2. Se queria que tivesse sério, desatava a rir. Sério e rir são palavras opostas. Então, nós temos aí uma frase com palavras opostas, só que ela tem sentido. Então, nós temos a antíntese. Se não tivesse sentido, causasse uma confusão de ideias, seria o paradoxo. 3. Parece que uma mola oculta o impedia. Então, houve uma comparação, né? Parece que uma mola oculta o impelia, só que a comparação ela foi direta. Então, nós temos aí uma metáfora. A 4. E isto dava em resultado a mais refinada macriação, né? A mais refinada macriação. Então, houve um exagero aí. Eu exagerei sobre a macriação dessa pessoa. Então, nós temos aí uma hipérbole, né? Um exagero. A ordem que ficou foi a letra, no caso, gradação, antíntese, metáfora e hipérbole. Letra D, né? 4. Cada frase abaixo possui a figura de linguagem, assinala aquela que não está classificada corretamente. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. Prosopopeia, né? Características humanas a seres ou elementos da natureza, né? B. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Nós temos um hipérbole, aí usaram metáfora, então é errado. A. C. Toda vida se teste de 1000 mortes, vida e mortes, palavras opostas com sentido, antíntese. D. Entregou hoje a alma a Deus, um eufemismo, ele faleceu, eu amenizei a situação. Então, a alternativa incorreta foi a letra B. 5. Em qual das opções há erro de identificação de figura de linguagem? Um dia hei de ir embora, adormecendo no derradeiro sono, eufemismo, faleceu, né? B. A neblina roçando o chão, se empresse, prosopopeia, característica humana, a seres, elementos da natureza. C. Tu és a chuva, eu sou a terra. Comparação? Não. Nós temos aí uma metáfora, né? Não usa termo comparativo, então a alternativa C está errada.
Ó, sonora audição, ó, mexeu com os órgãos de sentido. Lembram daquelas primeiras figuras? Sinestesia, está certo. Então, a alternativa errada, letra C, tá? Que seria uma metáfora. E para terminar, a 6, qual das frases abaixo não há gradação? Porque no caso, essa ideia aí, ó, o fio da ideia cresceu, engrossou e partiu, se houve uma gradação. Em qual das alternativas abaixo não há gradação? O carro arrancou, ganhou velocidade e capotou. Uma sequência lógica, gradação. B, o avião decolou, ganhou altura e caiu. Também. C, o balão inflou, começou a subir e apagou. Também tem lógica. D, a inspiração surgiu, tomou conta da sua mente e depois frustrou-se. Também tem lógica. Já a letra E, João pegou um livro, ouviu um disco e saiu. Então, não tem uma sequência lógica. Tá entendendo? Então, a letra E aí não há um processo de gradação. Gente, eu queria pedir a vocês, né, que qualquer dúvida em relação a esse grupo de figuras de linguagem que nós estudamos até agora, vocês me comuniquem, passem um zap, alguma coisa, entrem em contato que eu tiro todas as dúvidas. Próxima aula, eu irei gravar um vídeo com umas demais figuras que a gente não viu nesse grupo, tá? Outra coisinha, essas atividades que estamos realizando agora, quem estiver usando o aplicativo do Google Sala de Aula, deixe arquivado no Google Sala de Aula porque fica melhor. Tanto para mim, que não perco o celular, tem hora que é uma loucura, que não cabe, não suporta, né? Aí eu visualizo, mas às vezes perde, eu tenho que apagar. Já no Google Sala de Aula, a gente já deixa lá arquivado, tanto fica as minhas coisas arquivadas como a de vocês. Aí quem não estiver utilizando, que tiver a possibilidade de utilizar esse aplicativo, é bem melhor, por esse fato. Tô entendendo que já fica tudo guardadinho. Então, uma boa semana para vocês e até a próxima aula.